Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos estar lendo em Levítico, capítulo 16. Esse texto vai falar a respeito do Yom Kippur, né, o dia da expiação, e ele vai estar mostrando que todo o sacrifício, né, todo esse ritual do dia de Yom Kippur, ele representa o sacrifício. A remissão de pecados, né, ela só é contada após o término do sacrifício. Uma parte do sacrifício não pode ser contado como remissão de pecados, mas sim tudo aquilo que era exigido nesse dia da expiação. Então, aqui o Senhor vai falar a partir do verso 1. É necessário que a gente leia o texto todo, né? Se a gente quer conhecer a Deus, a gente tem de parar com esse desejo imediatista de querer as respostas da noite para o dia e aprender que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir e ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se toda a palavra de Deus é inspirada, eu preciso me alimentar constantemente, não de versículos e não com pressa, né? A Bíblia fala que a gente não deve ter pressa de sair da presença de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada, é o próprio Deus que está falando. A gente não pode querer que coisas complexas e coisas de um valor incalculável sejam expressas no pouco tempo, porque a gente não tem desejo de dedicar a vida a Deus, né? Lembrando que se somos cristãos, né, pertencemos a Cristo. Somos de Cristo, né? Não há um milímetro do nosso ser que tenha direito de estar fora do senhorio de Cristo. Então, partindo dessa convicção de que a palavra de Deus é importante, a gente não pode querer respostas no nosso tempo, a gente não pode estabelecer critérios para poder conhecer de Deus e aprender de Deus. Então a gente vai para o texto bíblico de Levítico, capítulo 16. A partir do momento que eu for lendo o texto, eu vou trazendo algumas informações que vão ajudar a gente a compreender que esse sacrifício ele não pode ser dividido em dois períodos. E depois os irmãos e as irmãs vão entender o porquê eu estou falando isso. Levíticos capítulo 16. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. Esse foi o verso 1. No capítulo 10 de Levíticos, Nadab e Abiú, né, são 4 filhos de Arão. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus ele promove ali, ele manifesta a sua presença, né? O povo se alegra e Nadab e Abiú, tudo indica no texto que eles, movidos por essa manifestação de Deus e alegria que o povo demonstrou, eles querem promover um avivamento, né? Quem promove avivamento é Deus. Isso já dá para a gente aplicar nos nossos dias. Eles querem apresentar uma oferta, um sacrifício que não está de acordo com a vontade de Deus, um fogo estranho, né? E Deus ele se manifesta santo a todo aquele que se aproxima dele, e eles são consumidos, Deus ele manifesta seu juízo e eles acabam morrendo, tanto Nadab quanto Abiú. Então, no versículo 1 está falando a respeito desses dois, que é um evento que está em Levítico capítulo 10, tá? Bom, verso 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um cordeiro como holocausto. Então ele vai receber da comunidade de Israel 2 bodes, e os 2 bodes, já é declarado aqui, que eles são como oferta pelo pecado, tanto um quanto o outro.
eu li o verso 5, o verso 6. Além dos dois bodes, perdão, no verso 5, além dos dois bodes, ele vai requerer, essa oferta requer um carneiro como holocausto. Ao verso 6. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, né? Para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos dois bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Em outras traduções, no lugar de Azazel vai estar para emissário, né? Bode emissário. Arão trará o bode cuja sorte cair para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Lembrando que quando nos versos anteriores, no verso 5, a comunidade vai dar os dois bodes como oferta pelo pecado, né? Um aqui vai ser lançado à sorte, um vai ser sacrificado diante da presença de Deus e o outro não, como a gente vai compreender a partir da continuidade do texto. Arão sacrificará um novilho, foi o verso 6, como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Verso 7. Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos dois bodes, um para o Senhor e o outro para bode emissário, ou para Azazel, dependendo da tradução. Verso 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Será enviado para bode emissário. Ou seja, os dois bodes, no verso 5, eles são sacrifícios pelo pecado. O bode que é apresentado, que caiu a sorte, vai ser apresentado diante de Deus, ele é um bode que vai ser apresentado, vai ser um sacrifício como oferta pelo pecado. Esse bode, o primeiro bode, aquele que caiu a sorte para ser apresentado para Deus, ele é um sacrifício pelo pecado. O segundo bode, aí vai falar, mais o bode sobre o qual caiu a sorte para bode emissário, o Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para quê? Para fazer propiciação e ser enviado para o deserto. A Bíblia vai dizer em João capítulo 2, verso 2, que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Dependendo da tradução vai estar expiação. É um sacrifício, né? Propiciação, expiação. É um sacrifício feito para que uma pessoa seja aceita diante de Deus, né? Seja redimida. A culpa da pessoa cai sobre aqueles, no caso aqui, né? Sobre o bode, para que a pessoa seja aceita diante de Deus. O inocente é julgado para que o culpado esteja diante de Deus com a sua culpa expiada, né? E isso é apontado para Jesus, para 1 João capítulo 2, verso 2, que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas por todo mundo. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus ele fez daquele que não tinha pecado, ou seja, fez do inocente o próprio pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, aqui a gente já vê que tanto o bode como o outro, né, por mais que eles vão exercer dentro desse sacrifício, que é a sombra do verdadeiro, né, não é a imagem exata das coisas, como vai dizer Hebreus, né, um vai ser sacrificado diante de Deus e o outro vai ser um holocausto, né? Vai ser feito expiação através dele pelo pecado do povo. Aqui eu estou comentando a respeito do verso 10 e a gente continua, verso 11. Arão trará o novilho como oferta para o seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor
e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Verso 14. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa, com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo. Eu estou lendo o verso 15, esse é o bode, jogou a sorte, esse bode aqui é o que foi escolhido para ser sacrificado diante de Deus, né? E é desse bode que está falando, verso 15 de novo. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. E eu gosto desse verso, o versículo 16, né? Ele termina assim, o versículo 16. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Quando fala aqui, quaisquer que tenham sido os seus pecados, em Jesus, independente do pecado que você tenha cometido, nele há cancelamento de pecados, há remissão de pecados. Ele é um sacrifício de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê nele recebe remissão de pecados. Então o verso 16, falando desse sacrifício que ilustra a Cristo, ao sacrifício de Cristo, ele traz essa certeza que esse sacrifício, ele purifica, né? Qualquer que sejam os pecados dos israelitas, esse sacrifício ele purifica. Lembrando que Hebreus, se eu não me engano, capítulo 9, vai dizer que o sangue desses animais, eles purificavam o corpo, né, para que a pessoa estivesse cerimonialmente pura, né, e se apresentasse diante de Deus no tabernáculo e não fosse consumida pela ira de Deus, por Deus ser santo, né? Todo aquele que se apresentar diante de mim, eu me mostrarei santo. Então era esses sacrifícios, eles purificavam ritualmente o povo para poder exercer os serviços no templo, né? Apresentar suas ofertas. No caso do sumo sacerdote, ele tinha de vestir aquelas vestes, tinha de se lavar, né? Se purificar, vestir aquelas vestes específicas para ele exercer aquele serviço, para ele entrar no Santo dos Santos. Ele não podia entrar sempre, mas uma vez por ano. Ele ia realizar, né, esse sacrifício. Bom, verso 17. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele. Depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Vou para o verso 20. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo, né? Caiu a sorte dos 2 bodes. O bode que caiu a sorte para ser sacrificado, ele foi sacrificado, o sangue dele foi aspergido, e agora é o bode vivo. O que vai acontecer? Estou no verso 21 agora. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Para mostrar que esse bode também representa Jesus, a gente vai ler Isaías 53, versos 6 e 12. Isaías 53, que é um texto muito famoso. Isaías 53, verso 6 e verso 12. Isaías 53, versos 6 e verso 12.
o verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Também 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que vai dizer assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, a Bíblia vai dizer claramente que Jesus ele leva sobre o seu corpo os nossos pecados. E Romanos capítulo 8 vai dizer que Deus ele puniu, né, a carne. O Romanos capítulo 8, acredito que deva ser o verso 6, né? Para não citar erroneamente, vamos dar uma conferida. Romanos capítulo 8, verso 4, aqui. Eu vou ler o comecinho do capítulo 8, tá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse texto também fala que Jesus ele foi feito carne, e Deus ele puniu, né, o pecado na carne, ou seja, ele puniu os nossos pecados, as nossas culpas em Jesus, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Por quê? Porque o texto bíblico, Romanos 6 principalmente, vai falar que a gente é batizado na morte de Jesus Cristo, que o nosso velho homem morre com ele, né? E assim como ele é ressuscitado, a morte não retém a Jesus, ele é ressuscitado. Ele gera vida, para que a gente seja participante da ressurreição de Cristo, sendo novas criaturas. E o texto mostra claramente que Jesus ele carrega os nossos pecados e Deus ele julga Jesus. Assim como essa figura representa, né? Esse bode ele é colocado, um bode é sacrificado e o outro, Arão coloca a mão sobre a cabeça do bode, confessa todos os pecados, né, do povo, e um homem leva esse bode para um lugar deserto. Da ideia de que Deus ele não se recorda dos nossos pecados, né? Em Jesus Cristo somos redimidos, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, pois em Cristo há remissão de todos os pecados, né? Eu li o verso 21, o verso 22 de novo. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel, ou seja, para emissário, dependendo da tradução, né? Lavará suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês.
no 10º dia do 7º mês vocês se humilharão, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Ou seja, todo o ritual que acontece no Yom Kippur, no dia da expiação, ele purifica, né? Não é parte do ritual, é o ritual como um todo. Tanto o bode que é lançado no deserto, né? Que ele carrega sobre si os nossos pecados, como o bode que é sacrificado diante do altar, né? Então, o verso 30, repetindo: porquanto neste dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhe será um sábado de descanso, né? Um shabat de descanso. Quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará propiciação. Porá as vestes sagradas de linho, e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, tocando nesses poucos pontos, a gente entende que Jesus ele representa tanto o bode que ele é sacrificado, né, quanto o bode que ele carrega os nossos pecados sobre si. Há uma crença que diz que no final das contas quem vai levar os nossos pecados é Satanás. Mas aí que está o problema. Vários problemas. Por quê? Porque eu não posso dividir o texto de Levítico, né? Dividir um texto que ele representa o dia da expiação e ele vem numa cerimônia, né? Que dentro dessa cerimônia há algumas ofertas, alguns símbolos, né? De um sacrifício verdadeiro, e o texto bíblico vai dizer que quando o sacrifício todo, né, todo o ritual sacerdotal foi executado de acordo com a ordem de Deus, o povo vai ter os seus pecados expiados, seus pecados foram perdoados diante de Deus, não na metade. Então, se eu abraço a crença que diz que no final das contas, quem levará sobre si os pecados é Satanás, além de ser um confronto aos textos bíblicos que foram ditos, né? Romanos, capítulo 8, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Isaías 53 e tantos outros, eu entro num confronto tão grande, porque aqui um animal inocente, ele precisava ser punido no lugar do culpado. Aqui, para mim entender, ou se quer aceitar que biblicamente não dá para aceitar isso como um fato, como uma verdade, como uma revelação divina, eu coloco um culpado para carregar sobre si os pecados, né? Como eu posso pegar metade do sacrifício de um bode, que ele é um bode pela oferta pelo pecado, e eu colocar, no lugar desse bode, eu colocar a antiga serpente, Satanás, né? E dizer que Satanás ele vai levar os pecados. Não tem como eu dividir o Yom Kippur, o dia da expiação, em pedaços e dizer que no final das contas quem vai levar o meu pecado é Satanás e arrumar todo tipo de desculpa, dizer que isso não significa que Satanás ele paga o preço pelos nossos pecados, todo tipo de desculpa para poder justificar isso. Pois aqui no sacrifício, tanto o bode que é oferecido diante de Deus, como o bode que Arão confessa os seus pecados, colocando as mãos sobre a cabeça dele, e o manda através de um homem para o deserto, tanto um quanto o outro são sacrifícios pelo pecado. E tanto um quanto o outro fazem parte de um sacrifício que é requerido dos israelitas de ano em ano, né? Não somente dos israelitas, mas nessa aliança na aliança que está debaixo do sacerdócio levítico, até tanto o natural na terra quanto o estrangeiro. Uma vez por ano ele tinha de observar essa ordenança, né?
Então, eu não posso dividi-la, também eu não posso corromper o que o texto traz, dizer que Satanás ele vai cumprir essa passagem bíblica sendo o bode emissário e Jesus ele vai colocar os pecados sobre ele, né? Mas isso não é uma oferta pelo pecado, é só uma consequência de ele ser aquele que trouxe o pecado para o mundo. Eu preciso forçar muito o texto para poder abraçar essa crença. E vendo o Yom Kippur como um sacrifício que, se eu o bode emissário não coloco os pecados, confesso sobre ele, não mando ele para o deserto e faço os outros holocaustos, os outros sacrifícios, os pecados do povo não estão expiados. Então aquilo que João fala, eu escrevi essas coisas para que os pecados, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, é uma mentira. Porque se eu creio que Satanás vai ser o bode emissário, a expiação ainda não está completa, logo não temos a vida eterna. As figuras da Bíblia, elas são figuras, elas não são uma imagem perfeita. Então, é muito claro que tanto um bode como o outro representam o sacrifício de Jesus Cristo. E como a Bíblia diz, quem crê em Jesus Cristo é redimido dos seus pecados. E João, ele nos reforça: eu escrevo essas coisas a vocês para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem crê em Jesus é redimido dos pecados.